Nossa história começa no Armagedon, o fatídico dia em que guerreiros de diferentes reinos se enfrentaram até o fim. Os remanescentes dos clãs Shirai Ryu e Lin Kuei se enfrentaram mortalmente. No entanto, Sub-Zero venceu a batalha. E dessa forma, Scorpion morreu pelas mãos de Sub-Zero, experimentando o amargor da derrota. Eventualmente, Shao Kahn se tornaria o vencedor do Armagedon, se tornando o detentor do poder de Blaze. Entretanto, Shao Kahn conseguiu matá-lo, mas Raiden consegue enviar uma mensagem ao seu eu do passado, eventualmente causando o fim daquela linha do tempo. De repente, Scorpion acordava em um lugar muito estranho, porém familiar. Hanzo Hasashi, diziam várias vozes ao mesmo tempo. Deuses ancestrais? Mas o que isso significa? Onde estou? E por que não estou em Netherrealm? Este mundo, esta linha do tempo está condenada. Shao Kahn enfim venceu. E o One Ping, infelizmente, acordará logo. Mas por que eu estou aqui? Não serei capaz de mais ninguém. Não aceitarei seus serviços. Tolo, toda a existência está fadada à destruição. E nós teremos de combatê-lo mais uma vez. E, portanto, as almas de todos aqueles que foram mortos no Armagedon hão de se espalhar por toda a extensão de toda a existência. É o máximo que podemos fazer por vocês mortais. Não queremos envolvê-los nisso. Portanto, você será mandado para outra realidade, outro universo. Considere isso misericórdia, Hanzo. Misericórdia? Quem vocês pensam que eu sou? Eu vou restabelecer o meu clã. Chega dessas bobagens. Me enviem logo para Netherrealm. Você não tem força aqui. Então, até breve, Sr. Hasashi. Nesse momento, Hanzo sentia como se suas próprias chamas se voltassem contra ele. Ele sentia uma dor indescritível, mesmo estando morto. E então, ele começava a desaparecer. Tudo aos poucos, ficando escuro e inaudível. E não tinha nem tempo de pensar em seu clã e, acima de tudo, sua amada família. Após isso, Hanzo sentia a sensação mais estranha de toda a sua vida. Ele sentia como se não tivesse corpo, nem mente, nem coração, nem ossos, nem alma, nem nada. Apenas sabia que existia, apenas sabia que estava ali. Era como se ele e o vazio fossem um só. Porém, no entanto, não era o fim, era apenas o começo. Hanzo Hasashi reencarna no corpo de um bebê, um menino. Este menino é Midoriya Izuku, que vive os primeiros anos de sua vida normalmente. Midoriya era um menino bastante enérgico, mas ele não possuía memórias de sua vida passada, pois como ele está em um novo corpo, em uma mente nova e fresca, ele não tem noção de quem ele foi em sua vida passada. Mas foi somente quando ele completou 13 anos que ele começou a ter sonhos muito estranhos. Primeiro, de lugares que mais se pareciam com o inferno. E também um estranho ninja amarelo que em seu olhar transmitia ódio. Mas claro, isso não o impediu de ser um menino muito sonhador, assim como na história original. Porém, uma grande diferença deste Midoriya para o da história original era que este era muito mais recluso e tímido, pois os sonhos se tornaram cada vez mais frequentes à medida que ele se tornava mais velho. E isso o perturbava mentalmente, pois ele não sabia o que isso tudo significava. E não tinha coragem para contar a sua mãe e mais ninguém. E claro, assim como na história original, ele também sofria bullying de Bakugou, pois ele, estranhamente, não apresentava nenhuma individualidade. 2 anos se passam após as primeiras visões com sua vida passada. Agora, ele tem 15 anos. E assim como na história original, ele também é fissurado pela figura dos super-heróis. E aqui, tudo ocorre exatamente como na história original, mesmo Midoriya sendo mais recluso e mais tímido. Mas a coisa mudava de verdade quando em um dia, no meio da sala de aula, Bakugou começava a fazer bullying com o garoto de novo. Ele e seus amigos desprezavam o pobre garoto por ele não ter uma individualidade, mas ainda sonhassem em ser um herói. Como na história original, ele explode seu caderno de anotações e recebia todo tipo de humilhação, acompanhada de zombarias e calúnias.
Nesse momento, Midoriya começava a sentir uma raiva que ele nunca antes sentiu. Não era a raiva dos garotos que estavam bulinando ele, mas sim era como se fosse uma raiva que não era dele. Seu coração disparava como nunca, e ele sentia um calor dentro de si que nem mesmo ele sabia explicar, somando todo aquele estresse e todo aquele ódio acumulado, e juntamente com isto vinham-se memórias, lutas que ele não travou, pessoas que ele não perdeu, e um estranho ninja azul de poderes de gelo. E com isto, ele tinha seu primeiro despertar. Midoriya manifestava estranhos poderes de fogo, poderes que antes ele não tinha. O orgulhoso Bakugou ficava completamente em choque ao presenciar aquela cena, e não conseguia pronunciar uma palavra sequer. Ele apenas conseguia olhar para Midoriya, atônito e confuso, tão assustado quanto seu rival. Ele corria em chamas pelos corredores. Porém, não demorou muito para que as chamas viessem a se apagar. Escondido em um canto, sozinho e isolado, ele refletia sobre o que havia acabado de acontecer. O que é deveras estranho, pois quando era pequeno, ele foi diagnosticado como não tendo uma individualidade. Então, o que era aquilo? O que isso significava? Dezenas de coisas passavam por sua cabeça naquele momento. E se isso tivesse relação com os seus pesadelos? O médico se enganou? Ele mentiu? Era para eu estar sorrindo, pois finalmente eu posso me tornar um herói. Assim pensava o jovem. Mas a verdade é que ele não conseguia. Via algo de muito estranho naqueles poderes. Não eram chamas comuns. Isso ele tinha quase certeza. E bem, aqui ocorrem mais mudanças em relação à história original. Aqui, ele não vai para aquele túnel e eventualmente não vai se encontrar com o Cara de Lodo. E consequentemente não se encontrando com All Might. E aqui vem outra mudança. Bakugou estaria com seus amigos e ele iria expressar o quão furioso ele estava. E claro, também estava assustado, mas é óbvio que ele não iria dizer isso. Como pode alguém sem individualidade despertar uma de repente? E assim como na história original, o Cara de Lodo estava fugindo de All Might. Assim, o Cara de Lodo acaba se encontrando com o Bakugou primeiro, já que ele não encontrou Midoriya, então ele achou o Bakugou. E a mesma coisa que acontece na história original, acontece aqui também. All Might acabaria chegando um pouquinho depois, mas quem estava lá primeiro era Midoriya. E aí, ele veria que era Bakugou que estava lá. À primeira vista, ele se veria em um dilema, pois Bakugou ficava fazendo bullying com ele, o caçoava e o humilhava sempre que podia. Mas era justo que ele morresse apenas por isso? Não. Se ele queria se tornar um herói, ele não deveria deixar isso acontecer. Afinal, que tipo de herói faria isso, né? Não, ele não tinha esse direito. Pois então, movido por um impulso, ele corria para ajudá-lo. E então, movido pelos mesmos sentimentos que ele sentiu anteriormente, ele despertava seus poderes de fogo mais uma vez. Mas alguma coisa estava diferente. Era como se não fosse ele. Ele se sentia possuído por alguma coisa. E aquelas chamas materializavam correntes. E então, All Might chegava naquele exato momento, no clímax da batalha. E ele seria uma das testemunhas do despertar de Midoriya. O seu segundo, para ser mais exato, né? Midoriya usava suas chamas, juntamente com suas correntes, de uma maneira quase que instintiva. O vilão olhava muito surpreso e tentava contra-atacar com tudo que tinha. Mas ele não era páreo para o jovem, que usava seus poderes de uma maneira bastante desordenada e até mesmo caótica, lutando de uma forma que nem sequer parecia ele. O Cara de Lodo estava sendo completamente subjugado, até que em certo momento Midoriya usava suas correntes, envolvendo-as com fogo. Ele prendia o Cara de Lodo e começava a queimá-lo. O garoto estava fora de si e não controlava seus próprios poderes. Percebendo isso, All Might usa tudo de si. E conseguindo se transformar, All Might resolve interferir na luta antes que o pior acontecesse, derrotando o Cara de Lodo e salvando o Bakugou. E quando a luta acabou, Midoriya voltou ao normal, mas não conseguia se lembrar de muita coisa. Ele estava extremamente confuso. Mas depois ele recebia um esporro dos super-heróis por usar a sua individualidade de forma irresponsável. E de resto, ocorria como na história original, com a diferença que agora Bakugou sentia mais raiva de Midoriya, e o pior, se sentia humilhado. E naquele mesmo dia, quando Midoriya voltava para casa, All Might aparecia de repente, dizendo que apenas queria conversar. Isso logicamente surpreendeu o rapaz.
e sendo bastante direto, Almighty logo disse: Olá, caro jovem. Eu vi o que você fez. Sabe, foi muito corajoso da sua parte. Um espírito de um herói. E claro, eu vi que você não tem nenhum controle sobre suas habilidades, o que pode ser bem perigoso para você e para as pessoas ao seu redor. É verdade. É que na verdade eu acabei de despertar esses poderes. Despertou esses poderes? Ah, entendi. Não precisa ser tão humilde assim, rapaz. Não é vergonhoso você não ter controle de suas próprias habilidades. Escuta, eu só tô aqui para te parabenizar, mas também foi muito imprudente da sua parte, garoto. Imprudente, mas muito corajoso. Ah, você me lembra dos dias que eu era mais jovem. Mas a questão aqui não é essa. Jovens como você são muito valiosos hoje em dia. O que acha de se matricular na UA Academy? O quê?